Fala pessoal, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso gratuito Cristianismo e Política. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma relação entre Jesus e a política. Eu peço a você que se você puder, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas esse vídeo, para que este conteúdo possa chegar ao máximo de pessoas possível. Agradeço que você está aqui assistindo esse vídeo, participando desse curso. Esse curso é um curso introdutório, evidentemente, que trabalha a relação histórica entre Jesus Cristo e a política, entre a igreja e a política, enfim, sobre a perspectiva da história do cristianismo dentro de um desenvolvimento da política, né? Então, eu hoje separei um tema que eu achei bem pertinente falar, tendo em vista especialmente o nosso cenário brasileiro, né? Então, mais uma vez eu digo, esse curso ele não tem a intenção de ser completo, porque o tema é muito complexo, o tema é muito extenso, mas eu espero dar para você aqui pequenas doses desse tema tão importante e pequenas doses importantes, né, sobre aí a relação do cristianismo na história e a política. Então hoje nós vamos nos concentrar no contexto de Jesus Cristo e a relação com o tema político, ou com o tema a política, não é? Nas outras aulas nós já vimos a relação mais abrangente do cristianismo lá no Império Romano, nós já vimos também a relação da igreja, e hoje nós vamos focar então aí com a pessoa de Jesus Cristo, seu contexto histórico e a relação com a política, tá bom? Então vamos começar aqui. O primeiro ponto importante para falar é que nós não podemos isolar o cristianismo do seu contexto político do Império Romano, como eu já citei na aula passada. É importante nós contextualizarmos o debate do cristianismo e da política, tendo em vista o seu contexto específico, né, o seu contexto especial, que é o contexto do Império Romano, evidentemente. Entretanto, no que diz respeito a Jesus Cristo, esse contexto ele fica ainda mais específico, porque Jesus foi um homem que viveu dentro de um contexto político, social e econômico bem específico, que é o Império Romano, mas não apenas o Império Romano, como também o contexto do que nós chamamos, né, o que convencionou se chamar de Palestina, mas esse não seria talvez o melhor termo aplicado, né? Nós poderíamos citar de forma mais específica Jerusalém, o Oriente Próximo ali, tendo em vista que a Palestina ela já carrega uma conotação aí até política nesse sentido. Então a gente começa contextualizando o ambiente político do tempo de Jesus Cristo, né? E aí a partir dessas análises históricas e das análises contextuais, como eu gosto de fazer, eu acho que é interessante fazer assim, nós vamos tirando lições de como Jesus pensava a política, né, de forma mais abrangente, né? É muito difícil, evidentemente, fazer essa ponte entre o contexto que existia do Império Romano, de Jerusalém, de Jesus para os dias atuais. E eu sou um defensor de que nós precisamos ter muita paciência e parcimônia nessa comparação entre os contextos políticos, porque nós vivemos em um tempo muito diferente. O Senhor é o mesmo, as Escrituras são as mesmas, porém nós precisamos adaptar, interpretar muito bem cada contexto para que a gente chegue ao entendimento de como a gente deve agir, como a gente deve pensar nos dias atuais. Essa é a metodologia que eu tenho usado, né? Não só na questão política, mas em toda a fé cristã, isso é muito importante. Então, dentro do contexto político do tempo de Jesus, é importante a gente enfatizar a sociedade judaica, né, no seu contexto político. Então, nós não podemos dissociar a religião da política da época, né? A gente sabe que nós só começamos como sociedade a fazer essa divisão, essa separação pós-iluminismo, né? A reforma começa a criticar essa relação do Estado e da igreja, vamos dizer assim, de forma muito veemente, né? No final da Idade Média, depois vem o Renascimento, vem o Iluminismo, vem a Revolução Francesa, e esse Iluminismo ele propõe uma separação entre esses poderes, entre essas instituições. Porém,
Quando a gente fala de Roma, e a gente fala especificamente de Jerusalém, os grupos políticos estavam muito embrincados, né? Muito misturados ali com o religioso. Era basicamente a mesma coisa. Então, você tem grupos políticos judaicos que têm uma relevância significativa, não muito grande, mas significativa no ambiente do Império Romano. E o primeiro grupo são os fariseus, né, que nós ouvimos falar muito bem. Vou destacar rapidamente uns pontos aqui de 5 grupos que eu acho que têm uma influência grande no ambiente de Jesus. Os fariseus, eles tinham uma postura muito nacionalista, eles eram muito contrários à dominação romana, como você pode acompanhar aí. Eles eram contrários ao helenismo e eles esperavam um reino messiânico extremamente político, vamos dizer assim, no qual Jesus seria um rei de fato, né? E dominaria não só as instâncias religiosas e espirituais, mas todo o ambiente político, social, econômico, cultural da época. Mais uma vez eu digo, não havia uma separação significativa entre o domínio religioso e o domínio político. Então você vê que os fariseus, eles são extremamente nacionalistas, apesar de ter alguma relação ali com os setores políticos de Roma, né? Eles eram contrários a essa influência. Eles achavam que, de fato, o Messias viria e renovaria todo esse ambiente político no qual eles viviam, de dominação, né? Na verdade, grande parte dos religiosos da época, dos judeus, assim pensavam, que Jesus traria uma dominação política, como nós já sabemos muito bem. Então, esse é o contexto político dos fariseus. Então, na perspectiva da espera do Messias, eles tinham plena convicção que Jesus, ao vir, né, ao mundo, ele iria governar Jerusalém e destruir o Império Romano. Outro grupo importante são os saduceus. E aí você já vai mapeando, né, o ambiente em que Jesus estava. Os saduceus, eles tinham uma vida religiosa frágil, isto é, eles eram menos morais do que nós costumamos atribuir aos fariseus. Nós costumamos rotular os fariseus como pessoas hipócritas. Inclusive, você chamar alguém de fariseu tem uma conotação como alguém que é uma fraude, né? Alguém que não é, de fato, uma pessoa que segue ali a religião. Mas os fariseus seguiam, né? Os fariseus, eles eram alguém que tinham um compromisso em provar se o Messias de fato era quem estava dizendo. Eles não eram pessoas que não tinham um compromisso com a religião. Na verdade, eles tinham muito compromisso com a religião, até acima daquilo que Jesus vai dizer que é um limite considerável e importante, né, da religiosidade, assim falando. E aqui eu estou falando para pessoas que têm um conhecimento mais aí da relação entre a espiritualidade e a religião, que são coisas diferentes, né? Nós podemos aprofundar esse tema em outro momento. Já os saduceus, não, eles tinham uma vida religiosa frágil, uma moralidade frágil e tinham muita colaboração com Roma. E aqui você já vê 2 grupos políticos no qual Jesus deveria se situar, né? Você tem os fariseus, que não tinham muita colaboração com Roma, você tem os saduceus, que já tinham muita colaboração com Roma. Mas seguindo aqui, nós temos os herodianos, que de fato era um grupo que tinha a maior aceitação de Roma, por assim dizer, né? Um grupo que apoiava Roma, e o destaque principal aqui é que eles faziam uma ponte, né? Como fosse uma relação entre Roma e o povo, entre Roma e os judeus. Você sabe que Roma domina a Palestina, Jerusalém, o Oriente Médio, o Oriente Próximo, né? E eles permitem com que os judeus pratiquem a sua religião, desde que isso não interfira na relação deles com o imperador, né? Então, aqui os herodianos têm esse destaque de ser um grupo que está apoiando ou defendendo a dominação romana na época, né? Nós temos os zelotes, né, que é um grupo extremamente nacionalista, tá? É um grupo que desobedecia o império, um grupo que tinha uma desobediência civil muito forte, fizeram uma revolta por volta de 60, né? Essa revolta gerou inclusive uma perseguição aos judeus, uma diáspora, e eles promoviam a luta violenta contra o império. Era uma
insubmissão e uma insurreição constante. Os zelotes, inclusive, há relatos nos livros de história do cristianismo que eles andavam armados, né? Eles andavam com punhais, porque eles eram mais voltados para a questão do posicionamento político mais violento, né? mais forte, por assim dizer. E nós temos, por fim, os essênios, que eles são um tipo de grupo político que viviam de forma afastada, quase que apolítica. Eu já expliquei que não existe apolítica, né? Mas quase que viviam de maneira apolítica e viviam em comunidades afastadas, se consideravam puros, eram místicos, piedosos, estavam, portanto, fora da discussão política. Então Jesus encontra esse ambiente, no qual o seu povo ora apoia uma dominação política do Estado romano, ora é contra, ora é veementemente contra e ora ficam ali passivos da situação. Esse é o ambiente que Jesus encontra, esse é o contexto político do tempo de Jesus Cristo, porque nós avaliamos aqui, como dito, o contexto romano aí de dominação, né? Mas, caminhando especificamente para Jesus Cristo, nós precisamos destacar aqui uma coisa importantíssima, que o posicionamento político de Jesus ele não pode ser separado da sua característica de Messias, né? Da sua essência, na verdade, de Messias. Eu não posso apenas analisar Jesus Cristo do ponto de vista do homem histórico ou só do ponto de vista espiritual, é uma coisa integral. E essa integralidade está na dimensão dele ser o Messias. Então, ele como Messias, ele atuou politicamente. Ele se posicionou politicamente. Ele teve uma participação na sociedade ativa politicamente, transitando pela questão política e pela questão espiritual, que aqui eu adianto para você que é a salvação da alma e do corpo, né? Do espírito, por assim dizer. Aí vai ter um debate dicotômico ou tricotômico, ou seja, é a salvação integral. É aquilo que se estabelece, por exemplo, em Lausanne, no pacto, né? Ou seja, o evangelho todo para o homem todo. Né? É a salvação do corpo e da alma. É a libertação política das opressões que haviam sido impostas por Roma e também a libertação espiritual, que é sem dúvida mais importante, porque o reino dele não é deste mundo, mas o reino dele também atua neste mundo através de nós. Então, isso é um resumo básico da relação de Jesus Cristo com a política. Então, nós temos que partir de um pressuposto de uma interpretação que eu estou chamando aqui de dupla, que não é dúbia, porque senão dá a ideia de frágil, né? Mas essa dupla interpretação ela deve estar presente em todas as análises que nós fazemos sobre Jesus Cristo na política. Até porque os evangelhos eles são históricos. Tá bom? E Jesus viveu em um contexto político. Jesus viveu. Um texto que destaca essa questão é, por exemplo, quando Herodes quer matá-lo, Jesus já nasce jurado de morte por ser uma criança. Então, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Pergunta Herodes. Nós vamos matá-lo. Esse é o contexto político de Jesus Cristo. Ele sofreu perseguição porque ele contrariava o status quo, ou a dominação do César, ou a dominação de Herodes, pelo simples fato dele ser o rei, né? Em uma dimensão política e espiritual e posteriormente um reino de fato e de dominação aqui. Então, é fundamental a gente destacar que Jesus, ele não só enfrenta o ambiente político, isto é, ele não é passivo politicamente, como ele dá esse exemplo e os seus discípulos devem e fazem isso. O exemplo que eu trouxe é João Batista, né? Ele acusa, por exemplo, os fariseus em Mateus 3,7, raça de víboras. Né? Raça de víboras, o julgo religioso com base na política que existia na época. João Batista, né? Ele atua politicamente, ele condena a atuação política do fariseu. Por que política e não só religiosa? Por que eu estou colocando a atuação do fariseu como política? Porque era.
A dominação em Roma ela era política, mas ela utilizava do meio religioso. Então, quando alguém utiliza do meio religioso para uma dominação política, o que é que acontece? Você deve manifestar-se, ou falar, ou se posicionar. E assim como Cristo foi morto politicamente pela atuação, né, João Batista também o foi. Então, aqui tem um ponto importante. João Batista ele não pregava uma rebelião, à la Zelotes, por exemplo. Mas ele não deixava os poderosos em paz. Poderosos aqui entre aspas, porque são aqueles que atuam no jugo político, no jugo econômico, no jugo social, no jugo espiritual, trazendo sofrimento ao povo. Então é pertinente a gente ter a dimensão política e a dimensão espiritual da atuação de Jesus. Falando mais um pouco sobre isso, o poder político tentou Jesus e pode nos tentar, ou seja, quando nós estamos atuando politicamente, né? Por quê? E como é que nós atuamos politicamente? Nós atuamos vivendo normalmente. Segundo o cristão vive normalmente, ele já atua politicamente. Então, nós podemos ser tentados a entrar em um ciclo de dominação existente. Ou seja, Jesus ele foi convidado pelo diabo, príncipe deste mundo, tá? Esse ponto é importante também, né? Quem estrutura toda a organização política do mundo aqui é o diabo. Por que é o diabo? Porque ele tem um reino aqui. Não é de direito, mas é de fato. Mas o reino de Cristo já está sendo implantado por nós e pelo próprio Cristo e pelo Espírito Santo, na proclamação do Evangelho, na missão, na promoção da justiça espiritual e política. Vocês entendem? Essa é a guerra que existe. E é real isso. Né? O que o apóstolo Paulo, por exemplo, fala dos principados e das potestades é uma dominação diabólica. Porém, é uma tensão entre uma autoridade governamental estabelecida por Deus e um principado ou uma potestade que é diabólica e tem a dominação deste mundo. E nós cristãos atuamos justamente no processo de reconstrução. É aquilo que Lewis chama de insurreição, né? Nós somos chamados para uma sabotagem, ele diz no Cristianismo Puro e Simples, né? Que existe a dominação diabólica. Então, esse ensinamento de Jesus Cristo para nós é muito importante. Ou seja, nós somos tentados a entrar no ciclo de dominação, né? Nós somos tentados a entrar nesse processo de atuação no qual nós seremos beneficiados aqui em contrapartida de pessoas que estão sofrendo, né? E antes que você diga que isso é uma leitura da Bíblia com base na luta de classe, isso não é. Isso é puramente o que Jesus disse no Sermão do Monte, que eu vou falar daqui a pouco. Ou seja, é uma libertação espiritual, principalmente, mas é também uma libertação política, porque nós vamos aos poucos promovendo a justiça e o reino de Deus. Jesus mesmo foi tentado, tudo te darei. Ele poderia ter caído nessa tentação, né? Mas ele disse que não vem sobre nós tentação que nós não possamos suportar. Então, a luta política, a atuação política do cristão não é só contra meios, principados e potestades, que existe contra a nossa própria tendência a ser parte da dominação, a ser parte da exploração, e não promotor do reino de justiça e paz. Ok? Cuidado para você não entrar em uma noia de achar que toda leitura de promoção de justiça social e reino de Deus é luta de classe. Cuidado, que isso é outro exagero, é o outro lado da moeda. Veja, falando do contexto messiânico, Jesus, como uma pessoa que atuou espiritualmente e politicamente, ele não fez distinção de situação social e econômica que nós não devemos fazer. Só para você ter ideia, de todos aqueles grupos que eu falei políticos, né, do contexto, havia Mateus, que era um cobrador de impostos, e havia Judas, que era um zelote, um radical revolucionário.
Agora, por que Jesus os convida? Jesus os convida, claro, que é porque ele deseja transformá-los também. Ele os chama para uma atuação diferente daquilo que eles eram, ou daquilo que eles faziam. As pessoas precisam participar da promoção do reino de Deus, espiritualmente, politicamente falando, provenientes de diversos grupos. Agora, elas precisam estar inseridas no projeto de Jesus Cristo, que foi o que aconteceu com Mateus, porque Judas, o próprio, ele traiu Jesus Cristo, né? Existe toda uma discussão teológica e escatológica sobre o próprio Judas, mas eu estou aqui avaliando a sua posição política, né? Então, vamos seguir mais um pouco. Jesus não fez distinção social, né? Em seu grupo ele tinha Mateus, como eu já disse, já tinha Judas. Ele não foi um homem fraco, mas destemível. Isso é outro ponto da atuação política de Jesus Cristo. Assim como nós vimos nos profetas, eu até ficou assim, eu precisaria ter falado mais um pouco sobre essa atuação profética. Eu achei que eu falei pouco, mas nós vamos ter outras oportunidades de conversar sobre isso. Jesus foi alguém que atuou profeticamente, denunciando o erro dos fariseus no templo. Ou seja, eles estavam misturando mais uma vez as coisas. A relação entre a política e a religião, que era comum, usando a ferramenta religiosa para subjugar o povo e para enganar o povo e para desvirtuar o povo do propósito maior da religião judaica e posteriormente do cristianismo, que era a salvação da alma das pessoas. Então, qualquer tipo de manipulação do discurso político/religioso para a enganação dos fiéis será veementemente condenada. E nós devemos veementemente condenar, né? Como Jesus foi. Ele expulsou cambistas, né, do templo. Ele não era alguém frágil. A gente tem a ideia de que ele é manso, né? Não, ele era enérgico quando precisava ser. Tomava posições quando precisava se posicionar, né? Essa imagem do Jesus político que atua, que age, que quebra, ela precisa ser resgatada, né? Porque é um posicionamento muito forte que ele tem. É uma indignação muito forte, né? Outro ponto importante é que ele chamou César de raposa, né? Ou seja, quantos grandes líderes e cristãos atualmente teriam coragem de denunciar um César como uma raposa, ou seja, alguém muito menor, alguém pequeno, né, na conotação judaica? Só para a gente ter uma noção aqui do texto exatamente, né, da passagem exatamente, Lucas 13:31, vai dizer assim, 31 e 32, naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: sai e vai embora daqui, Herodes quer matá-lo. Pelo discurso religioso/político de Jesus, compreende? Jesus respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje, e amanhã e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Ou seja, o lamento profético sobre Jerusalém de Cristo é muito didático para a gente, né? Essa posição, essa postura política que Jesus Cristo tem. Pronto, a gente vai caminhando agora para uma parte final, que é de fato uma sintetização do pensamento ético, pensamento social, né, do político que nós encontramos em Jesus nesse contexto específico que eu estou tratando, que eu estou trazendo aqui para vocês. Veja, resumidamente, a perspectiva ética e social de Jesus, ou seja, uma perspectiva política, é a da generosidade. A generosidade é uma palavra que resume a atuação de Jesus, né, a postura ética de Jesus Cristo. É a generosidade. Porém, não é uma generosidade desconectada com aquilo que realmente importa, que é a espiritualidade, que é a transformação espiritual das pessoas, né? E a salvação. É isso que ele vai falar. Jesus, ele tinha empatia, ele tinha compaixão pelos que sofriam, e especialmente pelos pobres.
Jesus tinha isso. Você não pode negar isso. Ele tinha essa perspectiva. Né? E ele também falava que as riquezas, assim é o ensinamento bíblico, né? A gente não pode desconectar. Né? Toda a Bíblia, como eu vou falar daqui a pouco, ela tem o ensino de Jesus Cristo. Toda a Bíblia. Do Antigo Testamento ao Novo, aquilo é ensino de Jesus, porque o mundo foi criado através dele. E ele é a palavra referente ao Antigo Testamento. E ele cumpre a lei e os profetas, como nós sabemos muito bem. Então, ele vai dizer que nós precisamos ser generosos, nós precisamos dar assistência aos mais pobres e os aflitos, e nós precisamos ter cuidado com a riqueza. Né? Que a economia é uma base para o sistema político, não é verdade? Não há como negar também. Então vamos começar aqui analisando a ética social e política em Jesus. Primeiro, a ideia do vende tudo, né? Essa ideia do vende tudo, que ele diz ao jovem rico, em Mateus 19, não é uma norma, mas é um exemplo. Você vê que Jesus diz, não, realmente está tudo bem, mas você quer ser perfeito, ou seja, vamos coroar a sua atuação, é você vender tudo que você tem. Por quê? Porque era aquele ponto específico que estava impedindo o jovem de ter um maior crescimento e um maior aprofundamento. Qual é o seu? Qual é o meu? O do jovem era esse. Mas isso não é uma norma. Em nenhum lugar da Bíblia existe esse ensinamento de que nós precisamos pegar sempre tudo que nós temos e doar para todo mundo. O ensino é qual? É que nós não precisamos... que nós não podemos ser dominados por mamon, dominados pelo dinheiro, porque não tem como você servir aos dois. E que o dinheiro ele é a raiz dos males. Né? Então, o seu bem-estar econômico pode estar limitando você de agir politicamente como Jesus disse que nós deveríamos agir. E como é que Jesus disse que nós deveríamos agir politicamente? Generosidade. Então, você tem muito dinheiro, seja muito generoso. Você tem pouco dinheiro, seja muito generoso. Essa é a ideia básica de Jesus Cristo sobre essa questão da relação entre riqueza, economia, política. É isso que ele fala. Ensinou sobre ajudar o necessitado, doe uma túnica, doe comida. Né? Que ensinamento é esse? É o ensinamento do desprendimento. É que nós não podemos utilizar os meios políticos para garantirmos a nossa superioridade econômica. Mas nós precisamos usar de generosidade. Servir aos necessitados é servir a Ele. Jesus está aonde há sofrimento. Né? Estive preso e você não foi me visitar. Né? O texto de Mateus 25 é um texto bem interessante que ensina muita coisa sobre essa nossa atuação política, social, econômica, que nós costumamos fazer, né? Às vezes a gente separa e às vezes a gente une. Né? Mateus, a partir do verso 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. Alguém poderia fazer uma menção aqui que diz que estava na esquerda, né? Não acredito que havia uma conotação aqui política. A gente pode discutir isso em outro momento. Especificamente tratando de direita e esquerda no espectro político atual, tá bom? Isso é uma boa discussão. Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e nada me deram para beber. Eu fui estrangeiro e vocês não me acompanharam, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso, vocês não me visitaram. Senhor, quando te vimos com fome ou com sede? Ele responderá, o que vocês deixaram de fazer algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. Então, política ética social economia, generosidade. Né? Mas abrir mão de toda a sua riqueza não é um mandamento. Tá bom? Então, é importante, como eu já disse, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Essa questão do texto de Lucas 4, né, fazendo uma menção a Isaías, nos dá a ideia de que Jesus está ali investido de uma graça espiritual, de uma missão, de uma vocação, de uma obra espiritual. Porém, ao continuar, ele fala
muito um discurso que tem um alinhamento muito significativo com a questão do contexto de homem dele, da questão política, da questão contextual dele, dos oprimidos, da libertação dos oprimidos. Né? Isso é uma coisa muito pertinente de ser dita. Porque em seguida ele fala, por exemplo, em Lucas 9, da cegueira espiritual, né? E natural, porque esse é um paralelo muito interessante. Lucas 9, né? Ele cura os cegos espirituais, mas também os cegos naturais. Então, essa dimensão é tão legal porque não é uma dimensão apenas espiritual, mas é também uma dimensão de nós realizarmos obras significativas. Gente, isso aqui não tem nada a ver especificamente com você promover apenas obras sociais, né? Aqui eu vou usar a figura de Madre Teresa, por exemplo, né? Que é um estereótipo, tá bom? Apenas. Não estou aqui debatendo a atuação dela e tal. Mas uma pessoa, por exemplo, que cria um sistema na qual uma pessoa que é paralítica, né? Ela consegue se locomover, é uma obra grandiosa. Uma pessoa que faz uma cirurgia, né, na retina, ocular, por exemplo, e faz a pessoa reenxergar, isso é uma obra maravilhosa. Então nós precisamos quebrar o paradigma de obra grandiosa cristã / cesta básica. Né? Mas é o melhoramento do mundo que você faz dentro da sua atuação, onde você estiver. Isso é tão simples de entender. Então, a sua ética também condenou a ansiedade, né? Tendo em vista que nós vivemos em um mundo tão complicado, né? Então, ele está aqui para curar as nossas enfermidades espirituais, mas também nossas enfermidades naturais. E é por isso que nós não precisamos viver ansiosos. É a oração básica que ele faz. Inclusive, é a oração que a gente deve fazer. Como eu devo orar? O que eu devo orar? Né? Pai Nosso. Não tenha medo de repetir o Pai Nosso como uma reza sem sentido, não. Você pode orar o Pai Nosso. Tá bom? Então, o pensamento que nós temos do Pai Nosso é uma oração na nossa vida, que nos leva ao entendimento de que Ele é Deus, Senhor, né, Rei de todas as coisas, e que está conosco nesse momento de luta política, né, de dificuldade que nós vivemos aqui. Então, é importante destacar que, ainda nesse entendimento de ética social e política, Jesus não era um demagogo. Ele estava realmente preocupado com o pobre, porque tem muita gente que usa o discurso dele como uma ferramenta política, né? Os pobres, precisamos ajudar os pobres. Você tem tanto dinheiro, porque você não doa seu dinheiro. Você tem um apartamento muito bom, porque você não vende. Você tem que ser humildezinho, simplesinho, pobrezinho, né? Isso é demagogia, tá bom? Demagogia. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O bálsamo, por exemplo, caro, né, que Maria derrama em Betânia, lá nos pés de Jesus Cristo, e Judas diz, Judas um revolucionário radical, esse bálsamo aí super caro, né? O que é que Jesus faz? Jesus dá uma lição de moral nele, deixa ela, mulher, rapaz, oxente, o que é que tem a ver, né? Uma coisa com a outra. Eu não posso usar um perfume caro, eu não posso ter um carro bom, né? E eu não posso doar isso a Jesus, porque essa é a ideia, né? E o que Jesus de fato condenou aí foi a atitude de Judas, né? Porque ele estava com falsidade. Ele estava com falsidade no coração, né? Ainda nesse entendimento, tem muita gente que usa esse discurso, né? Nunca deixará de haver pobres, nunca deixará de existir pobres. Deuteronômio 15:11, né? Jesus fala sobre isso. E aí, isso é evidentemente consequência do pecado. Sim, sempre haverá pobres. Mas por quê? Porque nós não mudamos a nossa rota, né? E aí, será que é possível nós acabarmos com a pobreza mundial? Bem, com a pobreza sim, mas com a preguiça, né? Talvez não. Ou seja, acabar com a pobreza não é só uma questão social, política e econômica, é uma questão do ser humano, né?
E existem inúmeras variáveis que promovem a pobreza na minha e na sua vida. Eu posso usar todos os meios possíveis para eu ser uma pessoa bem-sucedida economicamente, mas inúmeras de variáveis podem atingir a minha vida e eu posso ser um pobre. Por quê? Porque nós vivemos em uma dimensão caída. Então, evidentemente, sempre haverá pobreza. Né? Então, o que se deve fazer? Deve-se aceitar essa realidade caída do pecado, deve-se trabalhar em prol da restauração espiritual, política, econômica e social, em todas as esferas e em todas as dimensões. Né? É isso que deve acontecer. Ou seja, eu devo dar a Deus o que é de Deus, a minha vida, a minha atuação, a minha justiça, o meu trabalho, a minha riqueza. Eu devo dar a Deus para que o bem espiritual e o bem social, político, econômico, né, aconteça. É isso que Jesus nos ensina. E a César o que é de César, ou seja, os tributos, que nós já conversamos. O ponto aqui um destaque interessantíssimo é esse, né? Que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus é não deixar César interferir no que é de Deus, né? Porque cada um tem uma atuação, né? Mas eu já falei sobre isso na aula passada, é só você procurar lá que você vai encontrar. Então, já chegando aqui no final, o reino de Deus, de modo geral, já é aplicado. Como eu já mencionei, nós vamos atuando nisso. Foi isso que Jesus disse. Porém, ele se manifesta na nossa vida. É o já e ainda não. Ele nos ensina a orar, venha o teu reino. Ele entende que mesmo o reino de Deus vindo aos poucos através da nossa vida também, existe uma dimensão que precisa ser transformada. A nova ordem já está sendo implantada, mas nós precisamos atuar para que essa ordem aconteça. Jesus tinha dimensão disso quando estava diante de Pilatos. Ele disse, foi Deus que te deu autoridade, você tem uma autoridade. Existe uma dimensão estatal, política, caída que governa o mundo, mas porque Deus deixou, e Deus deixa, mas já existe a sabotagem. E aí, o pano de fundo total, geral, da perspectiva ética de Jesus Cristo, política, social, econômica, enfim, eu estou colocando tudo no mesmo, né? Na mesma dimensão, do seu contexto, é o bom samaritano. Está lá em Lucas, né? A partir do verso 10 aqui, você tem o envio de 70 discípulos e em seguida a parábola do bom samaritano, que eu não vou ler toda para você, mas tem algumas partes importantes aqui, né? Um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. O que eu devo fazer para dar a vida eterna? O que está escrito? Como você a lê? Ame o Senhor. Jesus respondeu, faça isso e viverá. Ame a Deus. E quem é o próximo? Quem é o seu próximo? Ele conta aqui a história do bom samaritano. Alguém que não tinha nenhuma obrigação moral, política, mas mesmo assim ele faz aquilo que deve ser feito, né? Ele atua politicamente no bem-estar daquele que está caído. E outro ponto importante, já para a gente concluir essa nossa aula, é o Sermão do Monte. Não há como falar da ética de Jesus Cristo sem falar do Sermão do Monte. Todo o Sermão do Monte deve ser interpretado como? Deve ser interpretado com base na salvação e na transformação espiritual, mas também na salvação e na transformação do ambiente político. Né? Se não fosse assim, Jesus não teria dito. Né? Se nós não precisássemos promover esse reino de paz e de justiça política aqui, Jesus não teria dito nada disso. E aí a gente não precisava se preocupar. Então era só a gente viver como vivia o povo de Tessalônica, né? Fora da dimensão. Mas foi isso que Paulo disse? Não. Paulo disse para a gente trabalhar, para a gente ter renda, para a gente ajudar as pessoas. E esse é o resumo político da relação entre Jesus e a política. Tá bom, gente? Nós estamos chegando ao final dessa aula 3. Em breve nós teremos mais uma aula, aula 4, desse curso gratuito de Cristianismo e Política. Eu espero que tenha sido pertinente para você. Eu só peço que você
curta esse vídeo, se inscreva, comente, para que nós possamos fazer com que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possível. Eu peço sua ajuda nisso. Em breve nós estaremos compartilhando mais aulas, mais conteúdos para você desse curso introdutório da relação entre o cristianismo e a política. Tem muitos temas que nós podemos ainda aprofundar nessa conversa legal. Não se esqueça, curta, se inscreva no canal. Agradeço por você ter assistido até aqui. Valeu, gente, e até mais.